Olá pessoal, meu nome é Rafael Teixeira, sou advogado, professor universitário e o nosso conteúdo é o direito empresarial. A finalidade desses vídeos é transformar o direito empresarial em algo simples, em algo prazeroso, porque de fato é. Nós temos uma certa dificuldade, com o direito empresarial, porque muita gente diz que é muito complicado, que é muito difícil de compreender. E a ideia desses vídeos, desses breves vídeos, é exatamente retirar esse estigma do direito empresarial. O direito empresarial pode ser muito interessante, muito prazeroso, e é isso que nós vamos tentar fazer, iniciando o nosso estudo por um tema que foi solicitado por alguns alunos, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. É importante a gente lembrar para que o Instituto foi criado, qual é a finalidade do Instituto. Eu costumo dizer que quando a gente compreende a razão pela qual a norma foi criada, é muito mais fácil compreender o conteúdo da regra. Portanto, a gente tem que partir de uma premissa muito tranquila. Até a entrada em vigor da Lei 12.441 de 2011, que foi a lei que criou a empresa individual de responsabilidade limitada, nós tínhamos a figura apenas do empresário individual ou dos tipos societários. O que isso significa na prática? O interessado no desenvolvimento da atividade empresarial que não tivesse a pretensão de constituir uma sociedade, ele tinha como opção a empresa individual. O grande problema qual era? O patrimônio da pessoa física se confundia com o patrimônio da exploração da atividade empresarial. Então nós tínhamos um empresário individual, continuamos tendo essa figura, mas eu já vou explicar isso direitinho. O empresário individual que tinha o seu patrimônio pessoal confundido com o patrimônio utilizado no desenvolvimento da atividade empresarial. O legislador, atento a essa realidade, eu costumo dizer em sala, a realidade do camarada que é chato, ele não quer ter sócio. A ideia é essa, eu não quero ter um sócio, mas eu quero desenvolver uma atividade empresarial limitando a responsabilidade, não colocando todo o meu patrimônio no risco da atividade empresarial. O legislador, atento a essa realidade e ao fato de que existiam muitas sociedades empresárias onde um sócio tinha 99% do capital social e um outro sócio apenas 1%, numa clara intenção, numa manifestação muito evidente de que aquele sócio que tinha 99% era quem comandava toda a atividade empresarial, o legislador cria então em 2011, mediante a entrada em vigor da Lei 12.441 de 2011, a figura da empresa individual de responsabilidade limitada. A Lei 12.441 de 2011, ela faz a inserção do inciso 6º no artigo 44 do Código Civil, que é o artigo onde nós encontramos as pessoas jurídicas de direito privado. Você pode dar uma olhadinha aqui no artigo 44 do Código Civil, a inserção do inciso 6º que vai nos mostrar que a empresa individual de responsabilidade limitada surgiu no cenário jurídico como uma nova pessoa jurídica inserida pela Lei 12.444. A Lei 12.441, de 2011, ela inseriu o artigo 980-A no Código Civil. E é o artigo 980-A, com os seus 5 incisos, seus seis parágrafos, que vai disciplinar o funcionamento desta nova pessoa jurídica. Até houve uma certa discussão se era ou não uma nova pessoa jurídica, e sim, a doutrina majoritária entende que é de fato uma nova pessoa jurídica. O artigo 980-A ele traz uma primeira informação relacionada ao primeiro requisito que é necessário para que eu possa constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada. Lembrando que, sendo insistente nesse ponto, a grande vantagem da constituição de uma empresa individual de responsabilidade limitada é que nós teremos a separação entre o patrimônio da pessoa que compõe aquela empresa e da empresa em si, pelo fato dela ser uma nova pessoa jurídica, ter personalidade jurídica, ok? Então vamos lá. Primeiro requisito legal para que eu possa desenvolver a atividade nos termos do artigo 980-A, que o capital social desta empresa seja integralmente titularizado por uma única pessoa. Afinal de contas, nós estamos falando do quê? De uma empresa individual. E esse capital não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. É isso que dispõe o caput do artigo 980-A. É importante lembrar também que o legislador exigiu que o nome empresarial, seja ele da espécie firma ou denominação, essa questão do nome empresarial vai ser objeto de outros vídeos que vocês vão encontrar por aqui, ela deve ser acompanhada da inclusão da expressão EIRELI ou EIRELI, como vocês preferirem,
para que quem contrate com essa empresa individual saiba qual é o tipo que está sendo utilizado. Então, independente da espécie de nome empresarial que você, interessado no desenvolvimento da atividade econômica, escolheu, você precisa inserir ao final deste nome, seja ele da espécie firma ou denominação, a expressão EIRELI, tá legal? Fazendo referência a este tipo empresarial. A segunda exigência que o legislador fez, e essa também é bastante discutível, é que a pessoa natural que constituir a empresa individual de responsabilidade limitada, ela só pode figurar em uma única empresa dessa modalidade. E isso é bastante complicado, porque a gente pode pensar na seguinte hipótese. Alguém que desenvolve uma atividade empresarial no ramo de comércio, na configuração de empresa individual de responsabilidade limitada e que tenha eventualmente a intenção ou a ideia de migrar ou também explorar uma atividade no ramo de serviço. Me parece, uma parte da doutrina indica para esse caminho, que seria mais razoável que a mesma pessoa natural pudesse compor várias empresas individuais, mas não é o que dispõe o parágrafo 2º aí do artigo 980A. Infelizmente, nesse momento, embora existam divergências doutrinárias, a gente fica com a utilização da letra da lei, tá legal? O parágrafo 2º do artigo 980A é taxativo nesse aspecto. Talvez a crítica seja na redação, não na interpretação. A interpretação é de que somente a pessoa natural somente pode participar de uma única empresa dessa modalidade, tá legal? Outra consideração importantíssima é que a empresa individual de responsabilidade limitada ela não precisa surgir absolutamente do zero. Ela pode resultar da concentração de cotas de outra modalidade societária em uma única pessoa. E é importante dizer que, independentemente das razões que motivaram essa concentração, o exemplo que eu sempre uso é muito tranquilo. Havendo uma sociedade limitada em que eu tenho 2 sócios, na hipótese do falecimento de um deles, ou o sócio vivo recompõe a pluralidade de sócios e mantém o tipo societário sociedade limitada, ou então concentra essas cotas apenas na sua titularidade e converte a sociedade numa empresa individual de responsabilidade limitada. Então nós temos 2 hipóteses, né? Nós podemos simplesmente constituir do zero uma nova empresa individual de responsabilidade limitada ou fazê-la surgir da concentração das cotas de outro tipo societário nessa modalidade. O parágrafo 4º do artigo 980A ele foi vetado por uma expressão que foi muito criticada. O parágrafo 4º dizia o seguinte, que o patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada ficaria totalmente separado do patrimônio da pessoa natural que constituía aquela empresa individual em qualquer hipótese. E a crítica foi justamente nessa expressão em qualquer hipótese. O parágrafo 4º foi vetado em decorrência dessa expressão em qualquer hipótese, porque houve uma crítica, por exemplo, não pode ser em qualquer hipótese. Se ocorrer as hipóteses de desconsideração de personalidade jurídica lá do artigo 50, por exemplo, do Código Civil, não teríamos como afastar a responsabilidade pessoal pelas obrigações da empresa. Nós temos ainda uma consideração, mais 2 apenas considerações importantes a respeito desta modalidade de empresa, que está relacionado lá no parágrafo 5º. Nós vamos encontrar a previsão de que a empresa individual de responsabilidade limitada ela pode ser constituída para prestação de serviço de qualquer natureza. Se vocês forem dar uma pesquisada no Google, dar uma fuçada a respeito do assunto, vocês vão verificar que alguns atletas de futebol, alguns empresários de futebol estão se utilizando deste tipo empresarial para desenvolver as suas atividades econômicas. Por quê? Eles constituem regularmente uma empresa individual de responsabilidade limitada que vai poder utilizar e ter ganho patrimonial decorrente da cessão de direito de imagem, de marca, etc. Isso tem sido muito comum no meio do futebol. Vocês podem procurar que vocês vão encontrar bastante coisa relacionada. E por fim, é importante a gente lembrar que o conjunto de regras que regula a empresa individual de responsabilidade limitada é bastante restrito.
Nós temos aí o artigo 980A que traz os requisitos básicos de constituição e funcionamento. E aí lá no parágrafo 6º do artigo 980A, o legislador disse que são aplicáveis às empresas individuais de responsabilidade limitada, no que for compatível, no que couber, as regras previstas para sociedades limitadas, já que essa é a grande observação. Repito, a empresa individual de responsabilidade limitada veio para suprir uma necessidade daquele empresário que não queria constituir uma sociedade, mas tinha intenção de desenvolver uma atividade econômica, mas também não queria arriscar todo o seu patrimônio no desenvolvimento dessa atividade econômica. Então, o legislador, bastante atento a essa realidade, fez a inserção lá no parágrafo 6º do 980A para nos remeter às regras da sociedade limitada previstas do artigo 1052 até o 1087 do Código Civil. Então, se o conjunto de regras do 980A não for suficiente para dirimir os problemas eventualmente decorrentes do desenvolvimento da atividade econômica por esta empresa, nós aplicamos as regras previstas lá do 1052 até o 1087 do Código Civil. Por fim, para encerrar, a Lei 12.441 de 2011, portanto, inseriu o inciso 6º no artigo 44, criando uma nova pessoa jurídica. Inseriu o artigo 980A, que traz o balizamento, as regras básicas para a constituição e funcionamento desta empresa, desta modalidade empresarial, e inseriu o parágrafo único no artigo 1033 do Código Civil. Essa inserção está relacionada ao fato de que uma das possibilidades, uma das causas de dissolução das sociedades era a ausência de recomposição da pluralidade no prazo de 180 dias. Naquele primeiro exemplo que eu dei, uma sociedade limitada em que nós tínhamos 2 sócios. No caso de falecimento de um desses sócios, o sócio remanescente tinha 180 dias para recompor a pluralidade, sob pena de dissolução da sociedade. O parágrafo único do 1033, ele diz que não se aplica essa regra de dissolução se o sócio remanescente concentrar as cotas anteriormente existentes e converter aquela sociedade numa empresa individual de responsabilidade limitada. Portanto, gente, a ideia desse vídeo qual foi? Trazer para vocês de uma forma mais tranquila, rápida, né, bem resumida. Nós poderíamos falar horas e horas sobre empresa individual de responsabilidade limitada, mas a ideia é despertar em vocês o interesse maior pelo direito empresarial e demonstrar que de fato ele pode ser trabalhado de uma maneira tranquila, prazerosa, e a gente consegue absorver o conteúdo com muito mais facilidade. Bom, pessoal, até o próximo vídeo e bons estudos!